história de suspense que é A Valsa Maldita, da escritora norte-americana Tess Gerritsen. Ele tem um diálogo bem interessante com dois filmes bem famosos, vamos dizer assim, da cultura pop e também até apreciado pelos críticos dos cinemas de arte, que são os filmes O Bebê de Rosemary, do Polanski, e O Corra, do Jordan Peele. Esses filmes tratam de dois temas que são o machismo e o racismo. Os dois filmes, eles utilizam o elemento de terror e de suspense como uma forma para tratar de um assunto que eles querem abordar. No caso do Bebê de Rosemary, a gente tem a protagonista, uma moça assim bem até infantilizada, não é essa mulher toda poderosa, é uma moça esmirradinha, de cabelinhos curtos, que na época não era tido como algo feminino, vamos dizer assim. E essa moça, ela se muda com o marido para um apartamento na região lá de Nova York, e a partir daí eles ficam discutindo se queriam ou não ter um filho, de uma maneira muito estranha, que eu vou deixar vocês assistirem o filme, que já é uma maneira bem bizarra. Ela engravida inicialmente essa maternidade que deveria ser algo bem feliz, algo que toda mulher deseja. Para ela começa só uma coisa estranha, os vizinhos, o próprio marido e a própria gestação dela começa a ter muitos problemas. O Polanski aqui, ele, dentre inúmeras coisas que dá para discutir sobre o filme, mas a principal seria aqui pra gente, pro nosso vídeo, para chegar aqui na Valsa Maldita. Esse filme tem essa coisa do que o Polanski, ele coloca um estranhamento e uma percepção de uma mulher que não se sente confortável com o fato de ser mãe, e que por muitas vezes esse filho interessa mais a uma sociedade, a um propósito, porque aqui a gente tem o elemento do terror. E eu acho que muitos que estão assistindo esse vídeo já tem um spoiler, eu não vou dar, mas já tem um spoiler do que se trata esse filme. Eu assisti já com spoiler e eu recomendo porque não compromete o filme de jeito nenhum, o filme é espetacular. Mas assim, como que às vezes a criança, do caso do filme, pode representar um propósito maior, mas pode representar um papel que a sociedade obriga as mulheres a desempenhar. Já no Corra, a gente tem a história de um homem negro que namora uma moça branca, e ele vai pela primeira vez conhecer os pais dessa moça em uma casa um pouco distante dali da cidade onde eles vivem, e a família da moça é toda branca, e o ambiente, toda a questão do suspense e do terror é porque o ambiente é de uma forma muito suspeita, muito acalentador, de um jeito que a gente, espectador, se sente desconfortável, porque tem uma coisa errada aí. O diretor vai trabalhar muito o racismo velado, o racismo que a gente identifica rapidamente no nosso cotidiano, em situações do dia a dia, de algo muito sutil, que não tá naquele racismo de você é pior do que porque você é negro, mas e sim em algo dizendo, poxa, eu não sou racista, eu tenho que provar o tempo todo que eu não sou racista. E aí entra em situações e frases bem direcionadas e apropriadas dos brancos, bem interessante, e vem essa sensação de enclausuramento e desconforto que tem um propósito de algo maior que a gente vai descobrir no decorrer do filme. E é exatamente essa sensação que eu tive vendo esses dois filmes e pensando sobre o conteúdo deles que eu tive aqui em A Valsa Maldita, da Tess Gerritsen. Aqui é uma história de suspense, eu diria até com um pezinho no terror, que fala de uma moça chamada Julia. Ela é norte-americana, ela é dos Estados Unidos, e ela vai numa viagem que ela tá na Europa. Ela se depara com uma partitura que aqui é traduzido como peça, e quando ela encontra essa partitura, ela compra, leva para casa dela e ela começa a treinar, porque ela toca violino. Só que quando ela toca a música, a filhinha dela, que tem mais ou menos 1 ano e pouquinho, começa a ter uns comportamentos muito bizarros e trevosos, de maltratar animais, em ferir pessoas. E todo o desenvolvimento dessa história vai ser a Júlia, que
sempre quando isso acontece, a Júlia, ela tá sozinha com a filha, não tem assim uma outra pessoa perto dela, e toda essa investigação que a Júlia, ela relata para as pessoas o que tá acontecendo, a descrença nessa percepção que a Júlia tem da filha ter esse comportamento. Então existe, a autora aproveita para tratar a suspensão da veracidade do que uma mulher está falando, do que a mãe está falando, até porque paira o sobrenatural e o absurdo mesmo, é a intenção da autora. E aí a Júlia, ela meio que tá tendo que fazer uma investigação, inicialmente uma investigação meio parecida com o Exorcista, não sei quem assistiu, né? O Exorcista, mas assim, aquela investigação do que tá acontecendo no plano do real, né? O que tá acontecendo com a minha filha, psicologicamente. E a gente tem também o mistério dessa valsa, porque a Júlia, ela vai buscar a história por detrás dessa valsa, que se chama Incêndio, e que essa história vai tratar do tema do nazismo. E quando a Júlia vai descobrindo, a gente vai descobrindo também. A valsa, ela vem de um rapaz chamado Lorenzo. Aqui não compromete, não estraga a leitura de vocês, fiquem tranquilos, isso não é o mistério principal da autora, não é nem o mistério da história. E o Lorenzo, que é o compositor, ele é um judeu que viveu na época da Segunda Guerra na Itália, em que a Itália o fascismo estava entrando ali, e ele é um excepcional músico. A Tess Gerritsen vai aproveitar essa história aqui para falar muito do que toda essa questão de perseguição ao povo judeu, ela entra no aspecto da profissão, assim, um artista brilhante, e a gente pode fazer analogias com quantos profissionais a sociedade perdeu, o mundo perdeu por conta dessa perseguição a um povo. O Lorenzo, ele era nitidamente, inclusive os próprios fascistas percebem o quanto que ele é talentoso. A história dele é muito interessante porque ele tem uma família que tem uma certa posição assim social. O pai dele é um professor, é um acadêmico, e existe aquele momento que a escritora trata aqui que eu achei fenomenal, que é um momento de, olha, a situação está esquentando, tá? Algumas pessoas acreditam que vai ter um extermínio de um povo, e aquilo tá sendo tão, às vezes, absurdo. A gente, quando lê, como a gente já sabe o desfecho da história, a gente pode falar assim, poxa, mas por que eles não fogem? Por que eles não tomaram algumas atitudes, o povo judeu? Mas quando a gente vai ver no dia a dia, foi tudo acontecendo de um jeito tão surreal, que isso nos dias de hoje acontece, né? Eu mesmo me coloco às vezes muito assim com relação a algumas opiniões mais exacerbadas com relação ao governo, e eu fico assim, poxa, mas isso é tão absurdo, e cada vez mais eu vou quebrando a minha resistência aos absurdos, porque os absurdos podem ser reais, sim, a gente tem aí para provar o quanto que tem de realidade e o quanto que tem de mentira, mas o quanto que tem de realidade também. Então esse livro não deixa de ser atual, porque nessa época era exatamente isso. Essas pessoas, algumas pessoas da família do Lorenzo, é um dos dilemas que a autora vai trabalhar, elas estão ali cientes de que, assim, olha, a situação vai piorar, mas não vai chegar a um extremo da gente morrer. Para completar, a escritora também coloca um romance entre o Lorenzo e uma moça da sociedade italiana, e que também ela escolhe o romance só como um meio de colocar a situação de famílias, no caso aqui da Itália, mas que deviam existir na Alemanha também. Na Alemanha a gente conversou, quando a gente conversou sobre o Inverno no Mundo, do Ken Follett, famílias que ajudavam os judeus. Essas famílias sofriam muito também, elas colocavam a vida delas em risco. Acho que é um livro que pode interessar muitos que se interessam por Segunda Guerra, muitos que gostam de suspense. E o principal que eu acho que eu gostaria de falar aqui desse vídeo é, quando você for ler, ou se você já leu, era ver como que a Tess Gerritsen, ela usa também esse elemento do terror. Ela tem uma pesquisa histórica
que no final a gente vai ler como que ela teve a ideia de fazer a história. Eu já vou para essa ideia da Tess Gerritsen, mas para concluir, é que o estranhamento da Julia com relação à filha dela e todo o passado que ela vai buscar com relação ao violino. Nesse momento que a escritora utiliza para tratar do tema, eu acho que ela poderia até explorar mais, mas o que ela explora já dá pra gente pensar que a maternidade muitas vezes ela pode causar um estranhamento. Eu acredito, é um livro que eu não li, eu não tenho vontade de ler, só porque eu tenho assim, eu acho que eu vou ficar muito agoniada, que Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. E eu sei da história, né, do menino que vai assassinar tantas pessoas assim, mas já pensou o que é para a mãe do criminoso? Já pensou o que é a mãe de uma criança monstruosa? Como que se dá essa sensação de se viver uma maternidade indesejada? Ela deseja a filha, né? De início a gente já sabe, a filha foi desejada, mas aquilo às vezes que tá lá na propaganda da margarina, na propaganda, no Instagram, tudo bonitinho, na minha época era propaganda de margarina, agora é tudo que tá no Instagram, aquela coisa idealizada, às vezes não é assim. Então existe talvez um auto-engano ou até um engano diante das redes e das mídias, ou até também da nossa cultura, de colocar que é tudo muito bonitinho nesse momento que é a maternidade. Então é mais um tema aqui para essa história que eu gostei por causa disso. E para terminar, eu deixo aqui algumas curiosidades que fazem também dessa trama de suspense que tá no sobrenatural e no real, ela ficar também assim diferente, porque o que acontece? A Tess Gerritsen, ela é uma escritora de suspense policial. Eu já comentei muito dela aqui, mas para resumir, ela é uma escritora que ela é médica, ela se formou em medicina também, e toda a série dela de livros, ela sempre se baseou muito na coisa da medicina forense e da medicina de legista. Aqui nessa história, eu fiquei sabendo, aqui a gente tem na orelha, que ela compôs a valsa se chama Incêndio. Ela compõe a valsa, a Tess Gerritsen, e ela coloca já de cara, eu já tinha lido no início que eu tava começando a ler, essa valsa está num site, porque essa valsa, ela foi gravada, foi executada pela renomada violinista Wigia Suzanne Ho. E tem o site para baixar a valsa e para ouvir. Só que o clima que a Tess Gerritsen, ela sempre é muito boa de colocar esse clima assim de suspense. Quando eu comecei a ler, eu não tive coragem de baixar a valsa. Aí depois chegou no final do livro, eu fiquei assim, no final eu também não baixei a valsa para ouvir. Mas devo depois baixar a valsa para ouvir. Já pensou, se você tiver a coragem, quando começar a ler a história, eu acho que a experiência ainda pode melhorar se a gente ouvir a valsa que a Tess Gerritsen compôs. Eu acho que a experiência fica diferente, né? Você pegar o livro e ver como que é a música, como é. Ainda assim, se você for que nem eu, meio medrosa ou meio medroso, e não consiga assim ter a coragem de baixar a valsa, eu digo que fique tranquilo, porque a Tess Gerritsen, ela escreve como que é a valsa. E eu sou muito difícil, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldades de visualizar muitas coisas nas leituras. E então, assim, eu acho que quando eu consigo, assim, é porque o escritor, eu acho que ele mandou bem. Então, eu acho que a Tess Gerritsen, ela faz... Como é que se descreve uma música? Eu acho difícil colocar em palavras como é a música. E a Tess Gerritsen, ela vai descrever a música de um jeito que dá, acho que para quem já ouviu música clássica, acho que dá para imaginar como essa música é. Então ainda assim eu acho que também não perde muito da história. E ainda tem a chance de ouvir baixando no site. E para terminar, ao final do livro, a Tess Gerritsen, ela escreve como foi que ela criou essa história. Então, eu nunca tinha lido um livro da Tess Gerritsen assim. Primeiro, que ela compôs uma música, que legal, né? Ela fez o livro e compôs. Mas a história da família judia, ela se baseou realmente em fatos. E ela trouxe um papel assim histórico que eu gosto nas histórias, né? De ter uma base também um pouco histórico de pesquisa
para contar o mistério em si. Não que a história toda é uma ficção, mas o que tem de alguns dados do que aconteceu com a família e a parte histórica do Lorenzo foi baseado em fatos, o que eu acho ainda que faz a leitura ficar mais empolgante. Bem, eu deixo aqui, jogo pra gente, pro mundo, pra vocês pensarem e deixarem aqui nos comentários se vocês quiserem, se vocês gostam, se vocês já leram histórias que usam o elemento do suspense para tratar de um assunto bem sério, para tratar de assuntos ou de fatos históricos que são relevantes para a gente discutir, para a gente ter conhecimento no nosso dia a dia. Vocês conhecem alguma? Pode ser no cinema também, como eu falei, do Bebê de Rosemary, do Polanski, ou o Corra, do Jordan Peele. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar e a gente se vê no próximo vídeo.